Gabriel, a casa é sua, muito obrigado mais uma vez pela presença e com certeza você vai agradar aí a galera, o povo, com a sua palestra bate-papo. Obrigado, tá? Conseguir transmitir isso para vocês da melhor forma, né? Porque parece uma coisa, às vezes pode parecer simples, mas não é tanto assim. Quem que precisa de terapia ou de medicamento? Como saber isso? Né? A gente vê hoje muito nas redes sociais, muita gente falando assim, todo mundo precisa de terapia. A filha doentada não come nem estuda, não dorme, não quer nada. Mas o doutor nem examina. Chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade e que para tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Muito engraçado, né? Isso aqui foi escrito uns 70 anos atrás, 1953, essa musiquinha. E fala, né, dessa passagem pela adolescência, quando a menina começa a deixar as coisas de infância boneca e começa a se interessar por outras coisas e começa a se apaixonar. O anormal é a pessoa ficar tranquila demais, sabe? Quando ela fica muito... É claro que às vezes as pessoas conseguem lidar com mais serenidade do que outras, né? Mas se a pessoa fica normal, né, nada diferente, a vida dela está tranquila assim, pode ser um sinal estranho, né? Mas enfim, isso aqui eu acho que você tentava fazer algumas cirurgias estranhas no cérebro da pessoa, né? Provavelmente não dava em nada, né? Outras vezes as pessoas achavam que era possessão demoníaca, e muitas vezes depois, principalmente na idade moderna, as pessoas que tinham um problema de saúde mental eram jogadas nos asilos, nos manicômios, né? Eram afastadas da sociedade e aqui acabando virando um depósito de loucos, como a gente ainda tinha até pouco tempo, agora está parando um pouco isso. Então, a gente tinha várias visões da saúde aqui em 2022, né? Mas não necessariamente a doença, é uma dificuldade que a pessoa tem. Só que o Simão Bacamarte, naquela época, não, vamos colocar tudo aqui para a gente tratar isso aqui. E ele foi vendo, ele foi colocando no asilo, no manicômio, até que ele colocou 75% da cidade lá. Ele viu que estava quase todo mundo. Aí ele foi colocando, aí ele colocou pela lógica, olha, se a maioria está aqui dentro, né, e se eu ando por essa lógica de que a doença é o que é diferente, então, pela lógica, esses aqui são os normais, doidos são os que estão lá fora. Ele colocou todo mundo para fora e pegou aqueles 25% que pareciam certinhos demais. Então, todo mundo que era muito certinho, ele colocou lá dentro do manicômio. Todo mundo que era certinho, que era honesto e tal. E aí, para dar alta para essas pessoas, ele foi desenvolvendo, se falou, olha, vamos fazer essas pessoas, então, se desviarem um pouquinho. Então, um pouquinho de fala de caráter, né? Aí ele foi vendo, foi jogando baralho, foi vendo quem roubava no baralho, botava para fora, dava alta. Aí ele foi vendo, dando um troco errado, quem foi vendo qualquer coisinha, desvio, e o cara colocava para fora. E aí ficou vazio o manicômio, porque ele viu que ninguém era totalmente certinho também. Até que no final ele foi refletindo, gente, mas então ninguém é louco? Aí alguém falou, não, você é perfeito, você não tem defeito nenhum. Ele falou, é verdade, se internou no manicômio e ficou lá. Tipo de tratamento lá, ou de não tratamento, de só isolar, que nem o Simão Bacamarte fazia, tentar alguma coisa ali. E o Freud veio com outra visão, né? A gente não vai tentar hipnose, a gente não vai tentar remédio, não vai tentar cirurgia para essas pessoas. A gente vai tentar conversar. Desenvolveu é altamente complexa, né? Que é a psicanálise. A gente vai saber como vai profundo. E ele foi o primeiro tratamento realmente efetivo que a gente chama de doença mental, né? Que a gente chama de depressão, de transtorno de ansiedade, disso tudo. E aí que surgiu o que a gente chama hoje de psicoterapia, de terapia, né? Paralelo a isso, a psicologia estava se desenvolvendo nas universidades, com experimentos. Aqui é o Wundt, considerado o fundador da psicologia, quase ao mesmo tempo do Freud. Enquanto o Freud estava fundando a psicanálise, no consultório dele, o Wundt estava fundando a psicologia. É uma questão mais de experimentação, de entender, por exemplo, como é que funciona a inteligência das pessoas, a memória, a percepção. Então, não necessariamente tinha esse viés da medicina, né, de tentar curar, que o Freud tinha, mas se desenvolveram de forma mais ou menos paralela. E aí, depois a gente teve vários teóricos, né? Eu coloquei aqui Jung, Skinner, Rogers, Viktor Frankl, Lacan,
um monte de gente, Alfred Adler e tal. Isso aqui eu coloquei alguns, mas são mais de 300, né, ou 500 linhas da psicologia que a gente tem hoje, teorias da personalidade, até o Aaron Beck, que é esse aqui, ó, esse aqui do canto, que é da terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu sigo. E todas essas teorias têm muitas diferenças entre elas, mas a gente pode tentar algumas convergências. Vamos tentar voltar um pouquinho no Freud para ver uma definição interessante do objetivo ocupado pelo que a gente chama hoje de psicoterapia, né? Então a gente tem a definição de terapia. Terapia, hoje a gente usa de forma muito genérica, né? Eu vou fazer terapia. Na verdade, o que a gente está falando para fazer psicoterapia. Porque se a gente pensar no termo terapia de forma mais genérica, é todo o tratamento que a gente faz em cuidado, geralmente utilizado em cuidados continuados. Então, estou aprendendo a mexer nisso aqui, tratamento continuados. Então, medicamentos, o médico falou, vou fazer uma terapia medicamentosa, uma fisioterapia, né, que é uma terapia que você trabalha o corpo. E a psicoterapia, que é essa terapia que a gente faz com a fala, né, através do contato com o psicólogo, terapeuta, com o psicanalista, que a gente abrevia de terapia, né? Então, do grego terapia, ato de restabelecer, de tratar, um cuidado que provoca a mudança. E aí a gente chega na definição de psicoterapia. Terapia, como eu falei, é um tratamento. Psi significa alma, a gente usa mais mente, né? Que a alma é um termo hoje que está mais ligado à religiosidade, e a gente usa mais mente no meio da psicologia. Mas seria isso, tratamento da alma, tratamento da mente. E eu vou trazer para vocês uma definição de psicoterapia. Vamos tentar entender devagarzinho para não ficar muito confuso. Olhar também com uma definição um pouco mais atual. É um tratamento para problemas de natureza emocional, nos quais uma pessoa treinada estabelece uma relação profissional com a pessoa que busca ajuda, procurando remover ou modificar sintomas existentes, corrigir padrões disfuncionais de relações interpessoais, bem como promover o crescimento e o desenvolvimento da personalidade. Então, primeira coisa, ela é fundada na relação profissional. A relação que você tem com o terapeuta é diferente de qualquer outra relação. É por isso que as pessoas dizem, por que o psicólogo não pode atender pessoas da família, não pode atender conhecido? É porque o tratamento se baseia em você ter uma relação diferente com aquela pessoa que está ali. Nós temos inúmeras relações diferentes na nossa vida, com nossos pais. A relação que a gente tem diferente com nossos irmãos é diferente da relação que a gente tem com o namorado, com a namorada, com o marido, com os pais. E a relação que a gente tem com o terapeuta é diferente de todas as outras que a gente tem. É uma relação ao mesmo tempo profissional, é muito importante que seja estabelecido esse profissionalismo, mas uma relação que não precisa ser muito fria, né? A gente tem que ter uma confiança ali naquela pessoa, exatamente para poder se abrir e com isso dar fim ao tratamento, né? Dar cabo ao tratamento. E qual que é o objetivo? Ele coloca primeiro remover ou modificar sintomas existentes, ou seja, tratar um pouco o que a gente considera doentio, corrigir padrões disfuncionais de relações interpessoais. E aí, essa palavra disfuncionais, é interessante a gente refletir, porque quando a gente fala assim, eu quero ficar funcional, o que é isso? Não é só a gente trabalhar e fazer as coisas certinho, é a gente funcionar do jeito que a gente gostaria também, né? Então não é só para o outro, o que todo mundo acha bonitinho. Pelo contrário, às vezes a pessoa que está funcional demais, ela acaba tendo estresse de tanto trabalhar, né? Tem um burnout, se a gente for ver só os padrões da sociedade, né? Então é a gente ser funcional para a comunidade, mas para a gente também, o que a gente gostaria, né? Os nossos desejos. E por fim, promover o crescimento e o desenvolvimento. Ou seja, mesmo que a gente não se sentir tão para baixo, tão doente assim, a gente pode ainda ter benefícios com a terapia de promover um desenvolvimento nosso, um crescimento das situações. Então, só para completar, eu acho que vocês, alguns já devem conhecer a definição de saúde da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Saúde não é um estado de completo, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença, para além da doença. E tem definição que eu gosto mais ainda, que é da escritório regional europeu da OMS, que fala que a saúde é a medida em que o indivíduo é capaz, por um lado, de realizar aspirações e satisfazer necessidades, que eu falei, ser funcional para ele próprio, e por outro lado, de lidar com o meio ambiente. A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária
e não o objetivo dela. Isso é interessante. Saúde não é felicidade, mas é um recurso para a gente alcançar a nossa felicidade. Né? Então, a gente não precisa perseguir a vida, né? que nem pode entender toda hora eu confundo, essa noção aqui de completo bem-estar. A gente não precisa perseguir isso como se fosse uma coisa fácil de alcançar na vida, que é a felicidade. Né? A gente, primeiro, busca ter saúde, para a gente se sentir capaz de buscar o que a gente quiser depois. Então, saúde não é um objetivo da vida, mas é um recurso para a gente lidar bem com a nossa vida. Eu acho que é uma boa definição da saúde. Então, para tentar a gente entender esse primeiro momento, eu tentei fazer um esquemazinho aqui. A gente pode pensar saúde, né? Esse riscozinho aqui para baixo, a parte do adoecimento. Então, a gente não está muito funcional. Eu estou depressivo, eu estou mal, não consigo trabalhar direito, não consigo raciocinar direito. Eu estou vendo que eu não estou funcionando muito bem. E em cima, a gente quer nosso desenvolvimento. Eu já estou funcional, mas eu quero melhorar um pouco. Então, a gente pode pensar, talvez, algumas questões de saúde mental, né, da carga aqui do adoecimento, depressão, os transtornos de ansiedade. Não ansiedade em si, tá, gente? Só ansiedade é uma coisa normal também. Os transtornos de ansiedade, né, a gente tem uma ansiedade que a gente caracteriza como disfuncional, que entra nesse quadro aqui. Transtorno bipolar, vícios, toque, transtorno de personalidade, um monte de outras coisas. E a parte também que às vezes a gente está tão pouco funcional, não é doentio, a gente quer melhorar. Então eu coloquei habilidades sociais, né, eu falei do rapaz que não sabia dizer não, né? Algumas questões de relacionamento, como a menina lá que estava sofrendo de amor, adolescente lá da música. Dificuldades escolares, o luto, que eu já comentei também, que nem que às vezes é um processo pesado, não é doentio, mas a gente pode levar isso para a terapia para trabalhar de uma forma melhor. E neurodivergências. O que é esse conceito de neurodivergências que a gente tem hoje? É o autismo, é o TDAH, é a superdotação, pessoas que têm altas habilidades, que são diferenças, funcionamentos mentais diferentes. Não necessariamente a gente considera hoje na psicologia como doentios, como patológicos, mas que, pela sua diferença, requerem um acompanhamento especial. Né? Então, a gente não vê mais tanto assim essa visão dessas questões como doentias, mas que elas precisam, talvez, de uma atenção especial pela diferença que elas representam. Até em todos esses aqui, gente, se a gente não tratar bem, pode vir a cair para baixo. Tá? Desenvolver, então, um TDAH, desenvolver depressão, por conta de não saber lidar com seus sintomas de TDAH, né? Ou do luto mesmo, se o luto for muito prolongado, passa mais de um ano, por exemplo, pode ser um luto patológico. Então, a gente tem aqui essa questão de saúde, e do outro lado nós temos a questão do autoconhecimento, né? Que a gente pode colocar algumas questões aqui, por exemplo, de orientação profissional, personalidade, né? A gente entender um pouco mais sobre a nossa personalidade, as nossas particularidades, as nossas funções executivas, inteligência, memória, vou medir meu QI, vou ver como é que está a minha memória. Isso tudo são coisas que a psicologia hoje em dia trata. Agora não sou eu, não, quem está falando? Isso tudo são coisas que a psicologia abarca hoje. Isso tudo que eu coloquei de autoconhecimento, a gente poderia simplesmente pensar que pode ser desenvolvimento também. Tá? Não é tão claro assim o que é autoconhecimento, o que é desenvolvimento, mas eu tentei separar só para ficar um pouco mais didático, para a gente entender todo esse mundo aqui que a psicologia abarca hoje. Ok? Beleza? Nem tanto. Porque tem um cara chamado Jacques Lacan, você já deve ter ouvido falar, é um psicanalista muito famoso, no Brasil principalmente. Ele é um grande influenciador da psicanálise atual, e que ele se propõe a ter uma outra visão de psicanálise, e ele fala o seguinte: a psicanálise não é terapia, embora tenha efeitos terapêuticos. Então ele coloca a psicanálise mais como um campo do autoconhecimento, mas que, pelo fato de você se autoconhecer, indiretamente aquilo te faz bem, te propõe saúde, te dá efeitos terapêuticos. Então, por isso que muitas vezes você pergunta para um psicanalista se ele faz terapia. Não, eu não faço terapia, eu faço análise.
né? Então tem gente que confunde, que tem essa diferenciação, né? O que é terapia, o que é análise, o que é psicanálise. É muito por influência do Lacan, né? Como a gente viu, o Freud lá atrás mesmo, ele não fazia tanta diferença assim, esse conceito. O Lacan já faz mais essa diferenciação. Inclusive, ele falava que a psicanálise não deve se subordinar à medicina ou à psicologia. A medicina, o Freud já brigava na época que era muito diferente a psicanálise da medicina. Na época dele, ainda não tinha a psicologia tão bem desenvolvida, mas o Lacan e os lacanianos hoje, né, eles têm muito essa visão de que a psicanálise é uma terapia, é uma disciplina à parte. Então, hoje, para a pessoa ser um psicanalista, ela não precisa ter formação em psicologia nem medicina. Qualquer curso superior, a pessoa vai fazer um curso de 2 anos em psicanálise e ela faz a própria análise dela, ela tem que estar continuamente fazendo análise e fazendo supervisão com um analista mais experiente. E aí chega um momento que ele pode se intitular psicanalista, né, de acordo com a visão deles, independente do curso. Muitos psicanalistas são também psicólogos, são também médicos, mas isso não é obrigatório, né? Muito por conta dessa visão de a psicanálise ser algo diferenciado, ser algo à parte. Então, para a gente voltar ao nosso quadro lá, ficaria algo mais ou menos assim, ó, tentar chegar a um consenso aqui. Então, a gente tem a saúde, o conhecimento, voltar aqui as questões que coloquei da psicoterapia no meio, e a psicanálise, principalmente a psicanálise lacaniana, visando mais o autoconhecimento aqui, principalmente a questão de personalidade, das nossas particularidades, sem necessariamente o objetivo da saúde, mas esbarrando um pouquinho aqui, tá vendo? Indiretamente, ela esbarra e faz a gente ficar com mais saúde, né? É melhor você procurar uma terapia, até por questão do tempo, né? A psicoterapia dura semanas ou meses para começar a dar os efeitos. A psicanálise leva anos, às vezes a vida inteira, é um processo contínuo. Eu não tenho conhecimento de causa tanto assim, tá? Então, se alguém souber um pouco mais, me desculpe se eu estou falando uma besteira, mas eu tentei resumir para vocês saberem, né? Então, eu vou trazer um pouquinho dos medicamentos mais utilizados hoje, para a gente ter uma ideia geral, tá? Mas nada muito aprofundado, que não é minha especialidade, e também sobre a gente ter uma noção, sabendo que quem deve orientar a gente a respeito dos medicamentos é o psiquiatra, tá? A psiquiatria, eu falei que ela já desenvolveu há bastante tempo, e ela tinha várias tentativas de método, tinha lobotomia, tinha eletrochoque, que tentava dar alguma coisa, hoje parece meio estranho demais, né? Mas tentava dar algum efeito nas questões de saúde mental, mas só nos anos 50 que eles começaram a desenvolver os medicamentos que realmente faziam efeito. E alguns deles a gente tem até hoje, como o LID, por exemplo. E hoje em dia muita gente tem essa questão, poxa, eu preciso de um medicamento? Não preciso? A primeira questão é a gente entender como funcionam os medicamentos, para a gente saber diferenciar e não ter tanto preconceito assim, porque muitas vezes a gente confunde, por exemplo, antidepressivo com calmante. Você sabe a diferença? Acho que nem todo mundo sabe. Vamos ver então. Eu acho que antidepressivo Sim? é aquele que tira a pessoa com a paradeza, e já o outro já é mais, já é mais acalmado. É uma boa definição. Só que, ao mesmo tempo, o calmante, ele dá um efeito imediato. Né? Por exemplo, aqui, o calmante a gente chama de ansiolítico. Esses aqui, Rivotril, Lexotan, Alprazolam, Diazepam, Ancintec, que é um remédio mais novo, geralmente de tarja preta, que dá um efeito imediato. Você toma você acalma na hora, você às vezes dá sono, né? Qual que é o grande problema deles? Tratar ansiedade e depressão com eles é que nem você tratar enxaqueca com dipirona. Eu estou aqui abaixo de dipirona, mas não está tratando uma enxaqueca, está só me segurando momentaneamente, não está resolvendo, não está me curando, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura das pessoas usarem, a gente brinca que é o diazepam, né? De tanto que as pessoas consomem diariamente esses medicamentos. Tem essa questão assim, o governo também dá antidepressivo, né, que a gente vai ver depois, que é um medicamento que cura melhor. O problema, eu acho que é muita cultura que a gente tem de resolver imediatamente a nossa questão, então eu quero coisa que me acalme agora, nesse momento. E também, infelizmente, principalmente em cidades pequenas, você tem muitos médicos que fazem isso, que passam indiscriminadamente. Eu trabalhei na cidade pequena e
muito assustador, assim. Geralmente, não os médicos que sabem, não os psiquiatras, não os neurologistas, mas às vezes um cardiologista, às vezes um gastro. Os médicos, assim, eles tinham cultura muito de receitar de forma indiscriminada esses medicamentos que acabam causando muita dependência. Então, é muito fácil você depender disso aqui, você vai precisar de doses cada vez maiores, você vai ter insônia, vai precisar tomar uma dose gigante para conseguir dormir. Depois a gente consegue retirar, tá? A gente faz um tratamento de desmame, a gente consegue reverter. Mas é um vício, né? Então, não é muito bom a gente se basear totalmente nele. E aqui eu coloquei uma Sintex, vocês estão vendo que ele não tem tarja preta, né? É um medicamento novo, como tem outros novos aí, que eles causam menos dependência, né? Por isso que não tem tarja preta. E a gente vai vendo que a gente tem possibilidades melhores hoje em dia, que não precisa recorrer aos ansiolíticos mais pesados, como no passado a gente precisava, né? Então, a gente tem os fitoterápicos, que são calmantes bem mais tranquilinhos, né? Passiflora, valeriana. Passiflora é folha de maracujá. A gente compra na farmácia sem precisar de receita médica. Tem um efeito calmante e é muito mais tranquilo que os ansiolíticos tarja preta. Então, não causam dependência, não causam vício. Por outro lado, também não tem efeitos mais tão pesados assim, porque tem uma ansiedade muito forte, às vezes não funciona, né? Mas pode ser uma opção. Folha do maracujá. É feito de folha de maracujá. E nós temos os sedativos também. O que é sedativo? Eles não são calmantes, não trabalham com ansiedade, mas fazem a gente dormir. O Zolpidem, que é um medicamento muito utilizado, que agora ele está tarja preta aqui nessa medicação, mas olha lá, ó, a notícia nova, ó, a Anvisa aumenta o controle para venda do Zolpidem e vira tarja preta. Se não me engano, a partir de dezembro vai ser mais difícil comprar o Zolpidem, que vai virar tarja preta também. Mais controle, porque a gente viu que ele causa vício, né? Ele é um medicamento... Oi? E é difícil parar. É difícil parar. Porque o que acontece? Ele causa tolerância, você precisa de uma dose cada vez maior para conseguir dormir, né? E e você não consegue ficar sem ele, você não vai conseguir dormir, né? Então, tem como, né, a gente fazendo com o tratamento com o psiquiatra, o desmame, que a gente fala, vai substituir por outros medicamentos, junto com a terapia também, a gente consegue reverter, tá, gente? Mas é muito difícil. Então, por isso que hoje os médicos, os psiquiatras, e os neurologistas estão preferindo outros medicamentos. O Imovane também é uma opção, também não é tão leve. E a melatonina, que é muito mais tranquila, que não causa dependência, mas ela também não é indutor do sono, como os outros. A melatonina, ela serve para regular o horário de sono. Então, apesar dela não precisar de receita, é muito importante utilizar com orientação de um médico, porque o médico vai falar como você vai tomar, a dosagem, o horário, porque ela também, se você não souber tomar, ela desregula o seu sono todo, né? Mas é muito mais interessante a gente partir para coisas mais leves, hoje em dia, que causam menos problemas, né? Do que a gente ir para as coisas mais pesadas, como antigamente a gente fazia. Antigamente, eu digo assim, 5 anos, 10 anos atrás, a gente fazia muito mais ainda, né? Hoje a gente tem outras opções mais tranquilas. Então, esses aqui sedativos servem para ajudar na insônia. A gente tem, por outro lado, os estimulantes, são os contrários dos sedativos. São os medicamentos que fazem a gente ficar mais ligados. Que é Ritalina, Venvance, também são tarja preta, apesar de não causarem tanta dependência quanto os sedativos, tá? E geralmente utilizados para TDAH. O TDAH é engraçado, o TDAH, pessoa mais hiperativa, ela vai tomar um estimulante para ficar mais calma. Como é que isso funciona? Não me pergunte, mas funciona, né? Então, às vezes você vê que a pessoa que tem TDAH, com café, que também é estimulante, ela relaxa um pouquinho, né? É efeitos paradoxais que são pontuais, a gente precisa tomar para ter efeito imediato. Fluoxetina, escitalopram, sertalina, pondera, né? Paroxetina. Como é que eles trabalham? Você não consegue ter efeito imediato com antidepressivo. Então não adianta, vou tomar hoje, vou sentir melhor. Você não vai sentir. Vai tomando um dia, depois o outro. Depois de umas 2, 3, 4 semanas, você começa a perceber devagarinho os sintomas. Às vezes é outra pessoa que percebe, poxa, fulano, você está melhor, né? Você está mais disposto, você está sorrindo. De tão gradual que é. E aí a gente tem que fazer um tratamento continuado, geralmente de 6 meses a 2 anos. Algumas pessoas tomam a vida inteira, mas nem sempre é necessário, tá? Para a gente fazer a manutenção daquilo, a gente conseguir manter os efeitos que a gente tinha com os medicamentos, tá?
É muito importante a gente não parar de tomar um antidepressivo, porque apesar de que ele não causa dependência, não é dependência que ele causa, mas se a gente para de forma abrupta, ele dá o que a gente chama de efeito rebote, né? Quem já tomou antidepressivo, você fica 2 dias sem tomar, você tem uma ansiedade pesadíssima, uma depressão, você não sabe o que é, né? Vem muito pesado. Então, a gente está tomando antidepressivo, está acabando a receita, está acabando a cartela, já pega a receita com o médico para comprar outro e continuar. A gente não pode parar de repente, não. Quando ele vai parar, a gente vai fazer o desmame gradual também. E esses aqui, sim, eles têm o poder de tratar a doença, né, de uma forma mais profunda, né, principalmente a depressão, como o próprio nome diz, antidepressivo, mas também são usados muitos medicamentos, né, a gente vai ver aqui só um pouquinho deles, mesmo se são muitos, mas são centenas de medicamentos diferentes, e por isso que é muito importante o médico saber qual passar para cada um, né, porque muitas vezes ele vai por tentativa e erro, vendo qual medicamento cada organismo se adapta melhor, cada pessoa, as particularidades, efeitos colaterais. Então, por isso que é muito importante a gente tomar com o psiquiatra, né? Porque às vezes a pessoa consegue receita do nada, assim, vai tentando qualquer um, não dá certo. Não dá certo porque o médico vai orientar e vai analisar melhor qual é o melhor medicamento para você, tá? E mesmo assim ele não consegue de primeira, às vezes tem que tentar outro. E nós temos antidepressivos atípicos, que são antidepressivos mais novos, que eles têm outro tipo de efeito. Eles não atuam só na serotonina, eles atuam também na noradrenalina, né, na dopamina, que não é o caso do Atenta. O Atenta é esse aqui que eu falei, ó. Tem um tepira aí? Isso aqui, acho que tá. Não? Não, acho que eu tenho aqui, peraí, no mouse. Mas o Atenta, ele é um medicamento que ele é um antidepressivo atípico, e como ele atua também na dopamina, que é um neurotransmissor que tem problemas no TDAH, ele é bom para o TDAH também, né? O BUP, por exemplo, a bupropiona, ele é um antidepressivo também utilizado para TDAH, ele é utilizado também para quem quer parar de fumar, para quem quer abandonar algum vício com álcool, por exemplo. Então a gente vê que hoje em dia alguns medicamentos são utilizados para várias coisas diferentes, né? Então é bem complexo como você vai utilizar cada um, o que você vai fazer com cada um, mas felizmente a gente está tendo cada vez mais opções, e não, está muito diferente, não tem não. Felizmente a gente está tendo cada vez mais opções no mercado, né? E que vão ajudar a gente a ter um melhor tratamento com o mínimo de efeitos colaterais. Eu tenho esse mouse aqui, ó. Não, eu vou passar no mouse. Eu vou passando no mouse e fica mais rápido. O mouse e... Essa aqui. Deu aqui, pronto, vamos lá. Então, os antidepressivos ativos, eles atuam não só com a depressão, mas com outras coisas também. Então, o Donarém, por exemplo, que ele é bom com ansiedade também. Então, a gente tem, a classe dos antidepressivos está crescendo, eles vão deixar de, cada vez mais de ser só antidepressivos, mas vão tratar de forma mais intensa e com menos efeitos colaterais vários problemas de saúde mental que a gente tem. Estabilizadores de humor, que é o carbonato de lítio, o Depakote, os principais, né, muitas vezes utilizados no transtorno bipolar. Eles não só tiram da depressão, mas tiram da mania também, né, que é a fase mais agitada, irritada do transtorno bipolar também. Isso aqui é muito importante. O transtorno bipolar é uma coisa que a gente não consegue tratar só com terapia, a gente precisa muito mais de medicamentos também. E interessante que o Depakote, né, ele é utilizado também para enxaqueca. Eu já tomei Depakote antes de ser para bipolar. Vários medicamentos têm várias coisas muito diferentes. Ele é utilizado para epilepsia, né? Então a gente vai ver, às vezes o médico está passando uma coisa para você, não tem nada a ver com o seu diagnóstico, não precisa se assustar. Às vezes é um outro tipo de utilização que eles descobrem que dá certo também. Antipsicóticos, o mais comuns, que é a tiapina, é muito usado também para, às vezes até para pessoa que não é psicótica, né, não tem esquizofrenia, mas quer se acalmar um pouco, sem os efeitos sedativos. Aldol,
que é um sedativo mais forte, né? Um sossega-leão, espelidona, que às vezes é usado para antidepressão também, mas a maioria deles é muito utilizada também para questões de esquizofrenia, né? Pessoas que realmente estão chegando naquilo que a gente chama de loucura, entre aspas, né? Que é perder o senso da realidade. Então, vamos lá, vamos colocar mais uma coisa aqui, que são os medicamentos. Então, a gente tem a psicoterapia, né, que trata a saúde e o autoconhecimento, a psicanálise mais lacaniana, que vai no autoconhecimento e indiretamente ajuda na saúde, e os medicamentos que atuam só na saúde, né, nenhum medicamento vai fazer você se conhecer melhor, mas eles só vão até um certo ponto, tá vendo ali? Eles só vão até te deixar mais funcional, te tira a doença, coloca mais funcional. Se você quiser mais coisas, eu quero ter mais habilidades sociais, eu quero lidar com relacionamento, eu quero outras coisas, um medicamento não vai te ajudar. Então, hoje, como na época do Luiz Gonzaga, ainda não tem medicamento para amor, para paixão, né? Eles só vão até certo ponto e provavelmente só vão estar ali também, o que não é o nosso objetivo da medicina, né? Para isso, a gente tem a psicoterapia, que pode ajudar também, e a psicanálise. E nós temos algumas terapias alternativas. Eu vou falar muito rapidamente assim sobre... eu coloquei lá um exemplo do coach, por exemplo, que hoje não é mais utilizado, que as pessoas... Pegou um pouco mal de falar de coach, então elas usam outros tipos de nome. A constelação familiar, que na psicologia foi proibida de ser utilizada, mas algumas terapeutas não formadas utilizam. Nós temos também a terapia dos humores. Eu coloquei lá dentro, tipo... O que são isso? São, dentro desse leque grande de terapias que a gente tem, né, algumas são mais utilizadas na psicologia tradicional, psicologia acadêmica, e outras são por terapeutas não formados, né? A gente tem psicólogos formados anos aqui, tem também, né? Mas são mais raros, né? Geralmente isso aqui é utilizado por classes separadas de terapeutas. Provavelmente você já conhece, não sei se alguém aqui é um terapeuta não formado, que é uma classe que também faz esse trabalho, só com a diferenciação que não tem a graduação, nem psicologia, nem medicina. E o que diferencia? Vou colocar algumas coisas básicas, bem rápidas, da gente que é psicólogo, né? A gente tem um código de ética para cumprir, e a gente tem algumas normatizações, muitos detalhes que a gente tem que cumprir para a gente fazer o trabalho de psicoterapeuta, né? Então, não é só chegar e conversar, tem muita coisa por trás que a gente não vê às vezes. Então a gente tem que seguir o nosso código de ética profissional, a gente tem a resolução que eu coloquei ali, que regula a psicoterapia do psicólogo, a gente tem que seguir a Declaração de Direitos Humanos, a gente tem que seguir a promoção de saúde e qualidade de vida, a gente tem que estar direcionado para a saúde, tem que ter embasamento científico, a gente tem que estar sempre em atualização, a gente tem que ter interdisciplinaridade, encaminhar. Então, eu estou vendo que a pessoa precisa de um médico, eu tenho que saber disso, eu tenho que encaminhar para o médico, para um assistente social. Às vezes eu trabalho muito com assistente social, para as questões que a gente não dá conta de resolver sozinho, por exemplo. Ou mesmo encaminhar para outro psicólogo, né? A gente tem uma coisa assim que... eu sei que eu não vou dar conta, eu vou encaminhar para outro colega que sabe dar. Isso é uma questão ética da profissão. A gente tem que registrar o nosso trabalho, a gente é obrigado a ter registro constante de tudo que a gente está fazendo, está anotando, que as anotações são obrigatórias, né? Que a gente pode chamar de prontuário, ou às vezes não é prontuário, é o que a gente chama de registro documental. A gente tem que estar anotando sempre o que a gente está fazendo ali para fiscalização. Porque vamos supor que eu faça alguma besteira e alguém me denuncia para o Conselho de Psicologia, o Conselho vai lá e fala, deixa eu ver o que você anotou aí no dia dessa sessão. Porque aí, tanto eu vou poder me defender, quanto eles vão usar aquilo contra mim, né? A gente tem um registro para a gente poder ser fiscalizado em relação àquilo. E a gente tem que ter um contrato obrigatório com nossos pacientes. Isso aqui é uma questão mais recente, de 2022 para cá, que foi regulamentado, mas se você faz terapia, pode cobrar do seu psicólogo que ele tem um contrato, e algumas coisas tem que ter um contrato obrigatório. Pode ser escrito, mas pode ser verbal também, só que vocês combinaram no primeiro dia de sessão. Então, ele tem que deixar claro para você quais são os seus direitos e deveres enquanto paciente. Então, por exemplo, você pode interromper o tratamento a qualquer momento. Não estou gostando da terapia, mas eu paguei um pacote. Não. Você para onde você está e ele te devolve aquele valor correspondente do pacote, né? Tem algumas terapias mais alternativas que não, você tem que pagar o pacote inteiro, não tem devolução.
condições da terapia, objetivos da terapia, honorários, os valores, vocês têm que negociar desde o princípio. Inclusive, antes de marcar a primeira terapia, ele tem que falar os valores para você. Vocês podem negociar, mas não pode chegar lá do nada, assim, sem você saber, ele te cobrar um valor exorbitante que você não tem condição de pagar. A frequência, né, como é que vai ser, se é semanal, quinzenal, o tempo dessa sua sessão, 50 minutos, 60 minutos, 45 minutos. Ele tem que falar que ele não pode prever o resultado de forma taxativa. Eu não posso prometer que você vai ficar melhor. Eu posso falar, ó, provavelmente a gente vai trabalhar nisso aqui, mas eu não posso prometer porque é impossível prometer uma coisa que a gente é particular de cada um, né? A modalidade de atendimento, a sua linha teórica, se é online, se é presencial, e tem que informar que os atendimentos vão ser registrados lá no prontuário. Então, isso aqui é basicamente o obrigatório que ele tem que falar, e tem muito mais coisa. E o psicólogo não pode, um monte de coisa também, assumir responsabilidade para a qual ele não esteja capacitado, condicionar o tempo de qualidade do serviço a valores, volumes de atendimentos, exigências institucionais. Então, por exemplo, eu não posso atender particular com 50 minutos e plano de saúde com 15 minutos. Né? Infelizmente, pessoas fazem isso, mas eu não posso. Eu tenho que atender a mesma qualidade de tempo de serviço para todas as pessoas, independente de quanto elas me pagam, né? Ou mesmo se é gratuito. Eu não posso quebrar um sigilo profissional sem motivo estritamente necessário. Isso aqui é até crime, um psicólogo fazer isso. Tá? Induzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, qualquer tipo de preconceito. Então, um psicólogo, ele pode ser psicólogo e cristão, pode ser psicólogo e umbandista, psicólogo e espírita, mas um psicólogo não pode ser um psicólogo cristão, que só trabalha com a crença religiosa dele. Ele tem que separar as duas coisas. Né? É claro que você pode conversar na sua terapia sobre religião, o psicólogo pode falar a religião dele para você, mas tem que ser separado. Não pode virar uma orientação espiritual, principalmente se não for na mesma religião que ele, se não vira imposição religiosa, ou ideológica, ou política, sabe? Isso é muito sério na psicologia também. E da mesma forma que a gente não pode induzir qualquer tipo de preconceito, a gente não pode induzir a orientação sexual da pessoa. Isso é Brasil. A gente não pode divulgar serviços expondo pessoas, desmerecendo o profissional. Eu não posso induzir ninguém a ir pelo meu serviço. Eu posso divulgar que eu sou psicólogo, mas eu não posso dar aquela chantagem emocional para alguém ir no meu serviço. Não posso divulgar meu serviço propagando o meu preço, né? Isso não pode ser motivo para alguém me procurar. Infelizmente, a gente vê na internet sites que falam, faz terapia por R$30. Isso é muito complicado. Isso eu acho que o conselho já devia estar atrás disso, porque é ruim, porque faz você procurar um profissional pelo valor e não pela qualidade. E assim, gente, R$30, aqueles R$30 muitas vezes vão, não para o profissional, vai só uma minoria daquele profissional, vão para a plataforma que ele está. Então isso é um desmerecimento do próprio profissional com isso, né? Ou sem informar o nome completo do CRP. Eu tenho que, tudo que eu fizer no Instagram que eu coloco, eu tenho que colocar meu nome completo e o meu CRP, meu número de registro, para a pessoa saber qualquer coisa que ela lê ali no minha rede social, ela pode ir no site, não, esse aqui é do CFP, esse aqui é psicólogo registrado, ele tem o direito de falar com o psicólogo. Eu coloquei tudo isso aqui, só para a gente ter uma ideia básica, assim, resumida, de quais as obrigações que o psicólogo deve ter, por que tem tanta seriedade na profissão. Desculpa, tem que hidratar um pouquinho. Mas eu vou passar um pouquinho rápido. Desculpa, eu quando estou com enxaqueca eu fico meio bêbado. Desculpa. Mas vou passar um pouquinho rápido aqui, só para a gente... E resumidamente, terapeutas graduados não tem nada disso. Não pode ter feito qualquer curso, ou nenhum curso. Às vezes a pessoa não faz um curso, às vezes faz um curso rápido. Não tem compromisso científico, não tem código de ética, não tem fiscalização do conselho profissional. Pode ser bom? Pode ser bom. Assim como um psicólogo formado pode ter um serviço bom ou não. Só que todo aquele embasamento, aquelas proibições, aquelas obrigações que eu falei, são uma tentativa de oferecer às pessoas um serviço de qualidade. Quando você é um profissional não formado, você não tem essa tentativa, sabe, essas garantias em relação a isso. Então, onde eu colocaria, por exemplo, as terapias alternativas dos terapeutas não formados?
principalmente na parte de autoconhecimento. Eu quero tentar uma coisa diferente, para me autoconhecer, beleza. Agora, se eu vou buscar saúde, eu não recomendaria você ir um profissional não formado, porque isso pode ser muito complicado. Eu já passei por casos na família, assim, de uma terapeuta falar que uma pessoa da minha família estava com depressão, ela estava com câncer, sabe? Isso é muito complicado mesmo, né? Então, é complicado às vezes conseguir uma terapia, um psicólogo, mas é a garantia, um pouco mais garantido, por assim dizer, né? Muito cuidado, gente, com promessas milagrosas que a gente vê direto. Você não estou tirando na internet, o sofrimento vai acabar, supere a ansiedade hoje. Isso tudo a gente pode tratar, mas a gente não pode garantir que vai ser rápido. Estou acabando já, tá bom. Eu vou passar rápido, eu estou pulando um pouco de coisa, porque, enfim, eu vou prolongando um pouco mais. Afinal, do que você precisa ou não? Se você quer autoconhecimento, como eu coloquei, psicoterapias, um profissional formado ou não, ou psicanálise. Se você quer saúde mental, você precisa de saúde mental, psicoterapia com um psicólogo, de preferência que trabalhe com psicologia baseada em evidências, né? Depois eu vou falar rapidinho sobre o que é isso, ou talvez medicamentos. Eu aconselharia ir primeiro num psicólogo. Por quê? Porque um psicólogo, ele vai ter, como a gente viu lá nos gráficos, vai ter uma gama muito maior de coisas que ele pode abordar para você, e às vezes um medicamento nem é necessário. Geralmente a gente utiliza o medicamento, aqui, a gente tem equivalência, por exemplo, em depressão grave, a terapia cognitivo comportamental que eu utilizo, ela tem a mesma eficácia dos medicamentos, né? Então, tanto faz ser um medicamento como uma terapia, sendo que tem um diferencial na terapia, você tem menos recaídas, que você aprende a lidar melhor com a sua depressão, com suas questões, né? Então você, quando está voltando a ter uma depressão, você consegue sair dela um pouco melhor. Quer dizer que só a terapia cognitivo-comportamental funciona? Não. Quer dizer que ela foi mais estudada, mas várias outras podem funcionar. Muitas vezes a relação que você tem com o profissional é muito mais importante que a linha teórica que ele utiliza, tá? O que a gente costuma fazer? Casos leves, a gente faz fototerapia mesmo, né? Então a pessoa pode ter muitos benefícios, além daquilo que ela está querendo tratar ali com a terapia. Casos médios a graves, a gente faz terapia e medicamentos, para você ter um melhor resultado, né? Se você for num psiquiatra, muito provavelmente ele vai mandar você fazer terapia também, porque ele sabe, se ele for um bom psiquiatra, que o medicamento é limitado, como a gente viu no gráfico, ele vai só até um ponto, e a terapia te ajuda muito mais coisas, né? Então, resumidamente, terapia é para todo mundo? Não, nem todo mundo precisa, mas pode ser útil para todo mundo. Não é necessário para todo mundo, mas todo mundo pode ter um ganho com ela, ok? Infelizmente, nem todo mundo está disposto. Tem pessoas que não estão no prazo, tem pessoas que às vezes não estão preparadas para esse processo de autoconhecimento, que pode ser difícil para elas. Aí, realmente, a gente pode indicar, começa pelo medicamento, que às vezes pode ser mais fácil da pessoa aceitar, né? Dá tempo de passar um videozinho de 1 minuto? Ou tá? Dá? Só para a gente refletir. Oi? Ah, beleza, então. Só para a gente rir um pouquinho, peraí. Esse aqui é um cara que está começando a fazer terapia. Peraí, deu para... não, tem que... Um instantinho, peraí. Sai daqui... Eu acho que é palhaçada, sabe? Eu só tô ouvindo pra dizer que eu tentei de tudo. Eu não acho que eu vou me emocionar, nem chorar. Quem sou eu? Aí de lá meio abalado porque ela me pegou desprevenido. Mas semana que vem você vai ver só. Eu não derramo uma lágrima. Gente, eu tô achando que eu sou maluco. Pior que eu tô pagando por isso. Ó, eu não sou maluco não. Não sou não. Sabe por quê? Maluco é quem acha que sabe de tudo. E eu não sei de nada. Eu sou maluco sim, mas eu sou maluco pela vida. Eu amo viver! Isso, eu quero me demitir hoje. É porque eu não tô me sentindo valorizado. Tá me fazendo bem, mas eu tô odiando. Eu sofro. Não, Sofro sim. eu já sofri. Não sofro mais não. E quem é que não sofre nessa vida? Acho que encontrei a paz comigo mesmo. Viver tão bonito. Mandar um recado é aqui. Ó, minha psicóloga falou que eu tenho que aprender a dizer não. Então eu não vou mandar recado nenhum. Que você tá mandando recado? Será que eu sou maluco?
Eu adorei esse vídeo. Muito bom, né? Porque às vezes mexe com a gente realmente fazer terapia, né? A gente fica passando todos esses processos assim, porque o autoconhecimento não é um processo linear, que a gente só vai, né, para ir para baixo, para ir para cima, a gente tem que ir um pouquinho para baixo para depois voltar lá, né? Então é um processo que tem seus altos e baixos, tem suas particularidades, né? Mas desculpa, gente. Então, é importante a gente saber que às vezes a gente vai passar por todos aqueles questionamentos, mas no final, o objetivo é de sair lá mais saudável do que antes, né? Mesmo com aquelas questões todas. Para finalizar, vamos fazer um questionário rápido de saúde mental para responder a pergunta. Ok, eu não sei que eu não preciso de autoconhecimento, não quero agora, mas será que eu preciso realmente de um tratamento de saúde mental? E eu trouxe um questionário bem rápido para a gente fazer, tá? Recomendado pela Organização Mundial de Saúde. São 20 perguntinhas, eu vou perguntando, fica para você mesmo, não precisa falar para ninguém, vai contando nos dedos aí, vê quantos que você responde sim, tá bom? Vamos lá, você tem dores de cabeça frequentemente? Eu já ia marcar essa daqui, tá? Independente da causa, tá, gente? Pode não ser psicológico. Que a gente colocar assim? Isso, vai contando para você mesmo, tá bom? Não precisa de falar para ninguém, não. Tem dor de cabeça frequentemente? Tem falta de apetite? Pensa nos últimos 15 dias, mais ou menos, tá? Vai contando. Você dorme mal? Você se assusta com facilidade? Você tem tremores nas mãos? Você se sente nervoso, tenso, preocupado? Você tem má digestão? Você tem dificuldade de pensar com clareza? Raciocinar, né? Pensar direitinho, memória? Você tem se sentido triste ultimamente? Pensa nos últimos 15 dias mais ou menos, tá, gente? Você tem chorado mais do que de costume? Vou passar para a próxima aqui, vai contando aí. Foi 10 já? Foi 10, vai ser 20 no total. Você encontra dificuldades em realizar suas atividades diárias com satisfação? Está muito pesado para você fazer o que tem que fazer? Você tem dificuldade em tomar decisões, fazer escolhas na vida? Você tem dificuldade no serviço, no emprego? Seu trabalho é penoso, causa sofrimento para você? Você se sente incapaz de desempenhar um papel útil na sua vida? Você tem perdido o interesse pelas coisas? Você se sente uma pessoa inútil, sem preste, né? Você tem tido a ideia de acabar com a sua vida? Isso aqui é mais forte também, né? Sente-se cansado o tempo todo? Marca aí então, essa daí é para você. Você tem sensações desagradáveis no estômago? Mais uma vez, independente do motivo, tá, gente? E você se cansa com facilidade? Né? Contaram aí para vocês mesmos, contaram quanto deu. Então, bom resultado, então. Por incrível que pareça, nenhuma. Nenhuma? Que bom, é saudável, então. Vamos lá, então, para ver o resultado. Se você marcou 7 ou mais respostas sim, ou você marcou resposta sim no nível 17, que é aquele que queria acabar com a própria vida, pode indicar que você tem um indício de comprometimento da saúde mental. Ou seja, para você, se você marcou naquelas questões que eu perguntei, 7 ou mais respostas sim, ou você marcou sim naquela que tem vontade de acabar com a sua vida, você deve procurar um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, entendeu? Então, muito rapidamente, a gente fez uma análise aqui para falar quem precisa mesmo de um psicólogo ou um terapeuta. Uma pergunta importante. Sim? O senhor Rafael, né? Gabriel. Ô, Gabriel, não tem jeito da pessoa ser bipolar e esquizofrênica ao mesmo tempo? Sim, sim. A gente... É o que a gente chama de comorbidade. Oi? Por Oi? isso que eu pensei que você era o Rafael. Não. É o que a gente chama de comorbidade. A pessoa pode ter vários diagnósticos ao mesmo tempo, tá? Um influencia o outro não influencia o outro. Então, não, a gente tem... não é uma coisa tão exata assim. Né? Não é uma coisa tão exata assim na psiquiatria, né? Então depende às vezes do médico, né?
Diga. Eu tenho uma dúvida. O senhor falou aí do plano de saúde. Sim. O plano de saúde, ele aceita psicanálise, psicólogo, acho que sim, né? Sim. Mas análise, ele... Não sei da psicanálise, tá? Da psicoterapia, no plano de saúde, o que a gente vê na prática? Que eu vejo, eles... que não seja médico, o repasse... Desculpa? Na Univer, vamos dizer. Sim. O que acontece na prática, gente? Infelizmente, os planos de saúde, eles repassam um valor muito baixo para os profissionais, os médicos também, mas para quem não é médico é muito mais baixo ainda, que às vezes não cobre os custos que você tem. Né? Mesmo a pessoa, o psicólogo que Doença para enxaqueca. Você Sim. faz? É muito novo, né? não tem um tempinho mais, mas depende muito. Aqui eu coloquei isso tudo que eu falei que eu tinha colocado. Chato, isso aqui vicia, tá? Vamos procurar um psiquiatra, um neurologista, ou vamos procurar um psicólogo. Enfim, queria deixar uma frase do Dalai Lama. Os homens, às vezes, perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Né? Então, a gente, às vezes, como eu falei, vamos pensar direitinho. É claro que a gente tem condições financeiras que às vezes é complicado para a gente procurar tratamento. Agora, a saúde é o melhor investimento que a gente pode fazer. Então, se você tem condições, vá atrás. É muito importante para todo mundo, tá bom? Sim? Então eu faço autoconhecimento. Só um instantinho. Oi? Sim? Uhum. Nós nascemos e como ter um contato com o beijado. O beijado está vindo aqui para dar uma possibilidade na nossa vida, melhorando ela para a nossa juventude, melhorando ela para a nossa fase. Fazer realmente uma terapia, ele vai indicar um psiquiatra, tá? Mas como toda profissão, da mesma forma que às vezes um psicólogo, ele pode não ter conhecimento necessário para te encaminhar para o médico quando você precisa. Então, infelizmente a gente não tem, nem sempre.